Olá! Conversa de peso de hoje vai falar mais do que de esporte, vai falar de vida, vai falar da biografia de um querido amigo nosso, da nossa Vale TV, dos nossos telespectadores e internautas. Já foi entrevistado no Conversa de Peso, convido todo mundo que quiser saber um pouco mais da trajetória dele. Primeiro, a recuperar esse Conversa de Peso lá no YouTube. E segundo, a lerem esse relato de vida, mantendo a chama acesa, lançado por ele agora. A gente está gravando nessa quinta-feira, foi lançado na última terça-feira, sessão de autógrafos disputadíssima, concorridíssima, passando da meia-noite lá e aí o pessoal não queria ir embora da fila. Meu querido amigo Cláudio Mitchell Nines, que bom te ter com a gente, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a tua casa, Cláudio. Pois é, com muita alegria estamos de volta hoje na casa. Estava com o programa Esporte aí até o ano passado Isso e aí. que agora consegui realizar então esse meu objetivo que era do ano, escrever o livro. Foi inclusive, eu falei lá para ti, né? Na nossa conversa que a gente teve lá quando eu tive que planejar essa questão da cirurgia e de me recuperar. E eu disse que ia terminar e conseguir fazer aí um relato de tudo, como tu falaste bem na tua apresentação, que era contar não só de cirurgia, não só de que foi a tosse, mas de um contexto do qual leva as pessoas a se engajarem, que a vida pode ser muito mais do que tu tá ou só na cama, ou tu ter um momento máximo, que é carregar a tocha olímpica. Ô Cláudio, e o Grêmio tem piorado muito essa condição aí, hein? Que o Grêmio sempre foi uma alegria para nós e um alívio, tá dificultando mais a nossa vida, hein? O nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, de aniversário nesse dia que nós estamos gravando aqui, 15 de setembro. Nesse dia, né? ontem até tinha reunião do conselho e eu não pude estar presente devido às situações do livro. Ontem era uma sessão solene, não era uma sessão obrigatória. Para dizer, tá, pessoal, os gremistas que estão cobrando os conselheiros, eu estou em todas, tá? mas com muita alegria, assim, o clube faz aniversário e tem um capítulo só de Grêmio, de tudo Boa. que tanto o meu amor e quanto é o tricolor lá dentro, mas posso te dizer que desde a entrada do Renato, pelo menos para esse ano, a coisa já se acalmou, porque nós vamos subir. Já deu uma paz pro nosso coraçãozinho sofrido. A gente pode fazer piada sobre isso, colorados não podem. Ô Cláudio, desde quando tu alimenta a ideia de colocar isso no livro e de gestacionar ele, né? De pensar ele como ele seria, como tu iria compor ele. Ele não tem uma ordem cronológica exatamente, tu traz memórias tuas em diferentes momentos eu ainda não li, né? Mas fatalmente farei agora, imediatamente. Como é que tu pensou ele, decidiu fazer ele e escolheu esse caminho para ele? Vamos lá. Acho que foi muito importante também já a sessão e agradeço a todos os que já publicaram, os locais que divulgaram o lançamento dele, que foi na terça ali na Cervejaria Hendrick, do Miguel Engelmann, um parceirão de 30 anos que esteve comigo no projeto do União, está no livro. Alguém me lembrou lá, que está no livro, tá? Uma amiga minha muito especial disse que eu já dizia, lá por 2001 e 2002, que eu ia escrever um livro, e eu não lembrava, né? Eu não lembrava. Mas, quando deu da história de 18, quando foi a penúltima cirurgia, que não deu certo, mas que foi da trombose, onde comecei a mudar o rumo da vida, e engajar em coisas que fossem me dar alegria e felicidade, isso a gente já conversou, um dos objetivos era escrever o livro. Ponto. Ali começa. Só que por tu me conheceres, e acho que muitos aí que estão me acompanhando sabem que eu sou uma pessoa multiativa e multital e não sou de parar muito. Então, o hábito de ter que parar para escrever não é algo... É o hábito de cuidar de ti, na verdade, né? Exato. Porque tá sempre cuidando de todo mundo, né? Isso, boa. Exato. Como obrigado. jornalista, cuidando da carreira de clubes, carreira de profissionais, Exato, por exemplo. exato. Né? Então, quando eu tomei de decisão
foi principalmente no final de, vamos dizer assim, vou usar o termo, metade da pandemia. Eu disse, não, chega. Eu acho que agora é a hora, porque o mundo está passando por coisas, muitas pessoas estão passando por coisas, e eu acredito que se eu compartilhar coisas que eu vivi, eu acho que muita gente vai poder, não vou dizer mudar a vida, mas vai olhar que existem outros caminhos do que entrar em depressão, do que parar na vida, do que pensar que eu atingi o meu máximo e eu paro por aqui, porque a gente sabe que no ano seguinte tu pode cair e não ser nada mais ninguém. E isso também descrevo no livro, porque a vida é assim. E tu falou muito bem no nosso aqui, a vida é de ciclos. Né? Então, às vezes, o teu ciclo pode ser o da alta e o da baixa. Mas Ele vai acontecer, né? ele vai acontecer. Para qualquer um. Para todo mundo. Nunca é todo sempre na mundo. alta e nunca é sempre abaixo. Exato. Alguns são mais eletrocardiogramas que outros, né? O meu, acho que é um pouco mais. E isso é maravilhoso. Né? Forma generosa como tu coloca isso sempre. Sempre tratou de uma forma muito aberta, generosa. Né? E é isso que eu procuro colocar. Até cito, a minha, em vez de eletrocardiograma, eu uso montanha-russa. Tá? E eu acho que isso que as pessoas têm que saber encarar, que faz parte. E tem uma outra frase que essa semana assim surgiu na fala de um grupo que eu estou fazendo parte. A pessoa perguntou, você está preparado para hoje à noite? Na terça ela me escreveu. Eu disse, eu acho que eu tinha que fazer mais, mas eu sei que eu fiz o possível e eu estou feliz com isso. E eu saí muito feliz e já estava preparado e eu acho que o livro é o início de uma jornada que eu acho que eu vou ter de agora em diante. Que maravilha. De escrever livros também. Que maravilha. Tu já tinha escrito para alguém? Não. Participado em partes de algum projeto editorial? Assim? Da INH, eu me lembrei agora, teve um projeto que eu não lembro se foi a fundo, no meu último ano já como coordenador da INH, onde eu fui um dos que escreveu sobre esporte lá dentro, né? Mas se virou uma edição, tu não sabe? Não tenho certeza, porque eu não... Já fui naqueles 2 anos... Mas tu sempre escreveu muito? Sim. Graças a Deus eu acho que... A palavra escrita sempre fez parte do teu cotidiano. Parte. Até muitos comentaram, olha só, né, os tempos. Porque eu estou dando, principalmente na primeira edição, ali no lançamento, e as pessoas, com muito carinho, eu escrevo algo a mais do que tem de laço entre nós para guardar no livro, né? E tu ainda escreve a caneta? Como é que tá conseguindo escrever tanto essa caneta? Eu não escrevo mais a caneta. Então, para te até dizer, na manhã eu fiz uma retomada para ver como é que eu ia usar a caneta para poder ser mais rápida, mas é um hábito que eu não perdi. Por mais que eu estou 80% e o Rodrigo sabe que o computador meu está ligado e etc., a caneta nunca saiu fora do meu hábito e é com muita alegria que foi para poder escrever e ter a dinâmica de lembrar de cada um que teve lá e de cada um que vai comprar e que for carinhosamente tiver o privilégio de eu poder estar junto, vai receber um autógrafo pessoal. Ô Cláudio, eu fiquei impressionado, folheando agora brevemente antes da gente começar a gravar, da quantidade de pessoas que fazem parte do livro, que fazem parte desse projeto, né? Desde a Rez, né? Uma querida, né? Sandra, da Zemulti, até pessoas muito importantes das nossas comunidades que testemunharam, que trouxeram o seu relato, né? Como o seu professor Osvino Toallier, que prefaciou o livro, pessoas como Carlão, que foi goleiro profissional por mais de 20 anos, Miguel Engelmann, tu falava dele antes, né? O dono da Hunsrich, o Zeno Leonhard, que é diretor da INH hoje, né? Fisioterapeutas, pessoas que fizeram parte, que fazem parte do dia a dia da gente, o Zeca Brochier, né? Quantas vezes Zeca, um amigo, meu melhor amigo.
E 3 o Alan, décadas. que é esse cara que te acompanha, que conviveu contigo diariamente muito tempo, que continua fazendo parte da tua vida de várias formas. Né? Até cito o Alan agora, nesse momento, porque a minha ida para Dois Irmãos, por exemplo, foi em 95 para começar a trabalhar, mas eu já trabalhava com o Alan quando eu estava no meu 3º semestre de jornalismo. E eu escrevia crônicas, as críticas de cinema, na época, no jornal dele, que era As Três Cidades, na época, Estância, Ivoti e Dois Irmãos. E participava de um projeto que ele tinha, não lembro com qual rádio, que ao meio-dia 1 ele fazia um programa de debate. E eu, naquelas minhas loucuras, que quem for ler o livro vai um pouco entender, de correrias que eu fazia, eu ia lá e participava e debatia sobre diversos assuntos, eu nos meus 20, 21 anos, no programa dele lá em Dois Irmãos, que era vinculado numa rádio, e a gente mantém esse laço tão forte até hoje. Ô Cláudio, 3 acidentes de carro. 3 acidentes. 3 acidentes. Pra pedir música no Fantástico. Né? Tu hoje já consegue rir disso? Sempre ri. Graças a Deus. Sempre, sempre. Porque não foram acidentes de bater, não, ele não tá contando assim, batidinha de carro assim no trânsito, né? Não, nenhuma delas. Isso que são as 3, assim, que eu posso dizer que são as 3 oficiais, né? Óbvio, Eu digo as oficiais porque me lembraram de mais 2 durante o... E nenhuma delas foi eu o ocasionado, o que fez o culpado. Apesar de não dirigir lentamente, tanto até no trânsito. Venho mudando até. No trânsito mais BR, eu digo. 2000, que eu, até para rememorar, e as pessoas que queiram ler, eu fui atropelado por um caminhão em Porto Alegre. Quer dizer, podia escolher uma bicicleta e quebrar o nariz. Né? Não, né? Não, na frente do antigo Banco Itaú. Né? Tem muita gente envolvida, mas eu não pude citar, porque daí eu ia esquecer alguém, fica ruim, né? Mas sim, todo antes do acidente, acho que tudo tem uma situação. E eram 5h15 da tarde, eu fui atropelado por um caminhão quando eu estava para entrar no antigo Banco Itaú, lá na Farrapos, em Porto Alegre, onde hoje é o Banco Bradesco. Simplesmente eu estou para abrir, o caminhão vem e pega no quadril, e eu só sei que capoto e vou acordar 2 dias depois. Primeiro, um ano inteiro de recuperação, aonde eu tenho que dizer brilhantemente, minha mãe esteve do meu lado, aquele ano todo, onde ela larga todos os vínculos e apoio do meu pai, e meu pai vai a trabalhar, e minha irmã viaja naquele ano. Para eu me recuperar um ano e volto para a Fundação em 2001 e volto à minha vida normal em 2001. O segundo de 2010, quando eu tinha minha direção de escola em Santa Catarina, no Colégio Frebel, aos queridos amigos de São Bento, que talvez estejam acompanhando pela internet, que eu mantenho um vínculo tão grande, me xingaram que eu não tive na festa tradicional lá agora, esse final de semana lá, a Schlagfest. Eu vim para cá um final de semana para visitar meus pais e meu filho. Dia 12 de junho para 13, eu estou voltando de Dois Irmãos e na curva ali da Daiane, um carro de frente bate. E daí múltiplas fraturas, quem vê a foto não acredita que eu sobrevivi. Foram daí mais de 90 dias de Regina. O fisioterapeuta eu fazia aqui do lado na Corpus, com a Maribel, ela orientando, e daí o que relatou ali, o Nathaniel. E me recupero, né? Não tão bem já, porque foram as tromboses. A primeira surgiu ali, mas toco a vida para ser candidato a vereador em 12 e ser coordenador do desporto de 13 até 15. Em Dois Irmãos? Dois Irmãos, lá com a Tânia. E daí tem um período onde eu sofro daí a segunda trombose, terceira, quarta, uma vida bem complicada, aonde mesmo assim eu começo a me relevantar, escrevendo no jornal Destaque, em Dois Irmãos, em Ivoti, começo a fazer redes sociais, crio essa minha mini agência de marketing, e daí o terceiro acidente que eu cito é o de que não sobreviveria também outras pessoas se não tivesse o que aconteceu, que foi no final de 17, antes da cirurgia, quando eu bato num caminhão, ali na Res, pertinho da Fevale, eu tô vindo, final da tarde, de boa,
uns 60, 70, um caminhão simplesmente cruza. Eu faço de tudo para virar e tentar escapar, só pego a parte final, a parte toda de dentro entra para baixo do caminhão. Nossa Senhora. O vidro para, não quebra, por milagre, só todo fica rachado. E graças a Deus ali só deu mais susto, mas que deu, mas foi muito, muito. Quem olhava também não ia acreditar que Saiu vivo. que saí vivo de lá. Mas saí, e tanto que depois de 18 eu faço a cirurgia e tem essa renovação de vida toda. Vai ser conselheiro do Grêmio, vai fazer programa de TV, vai escrever livro, vai aprontar bastante, que tem muita coisa boa para fazer. 1996, a tocha olímpica? Isso, Atlanta, exatamente. Vamos falar sobre isso no intervalo. E Beleza. que relação é essa da tocha olímpica lá em 96 e do Cláudio erguendo agora, não uma tocha, mas o seu livro, A Sua Chama Acesa. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. A Cooperativa de Trabalho Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista, vou chamar de jornalista e escritor, mas ele pode falar da titulação dele aqui, Cláudio Mitchell Noyes, nosso amigo, nosso parceiro na Vale TV, meu amigo. Jornalista, que mais, Cláudio? Educador físico. Não terminei economia, mas tenho pós-graduação em gestão escolar, treinamento esportivo de alto rendimento, marketing estratégico, branding. Gosta de estudar, Cláudio? Sim, bastante. Aprender e estudar. A tocha, carregar a tocha olímpica para alguém ligado aos esportes como a tua vida sempre foi, é um momento de coroamento, né? É a simbologia máxima do esporte em âmbito global, escala mundial, né? Exato. E, de certa forma, a tocha une o mundo inteiro, realmente, porque ela passa, né? Perfeito. Por todos os países do mundo, né? Cito exatamente essa tua frase aí que tu Eu não colocaste. li ainda, tá? Ainda. É essa frase que ele disse, tá ali, tá? Eu juro que eu não A li. tocha, o momento que eu carreguei no momento, né? É a sensação de que o mundo inteiro está aqui, né? E tu sente que está todo mundo olhando. E na época, 96, não tinha. A internet estava incipiente, mas existiam as transmissões, existiam os canais. Bom,
Mas para dizer... Os interesses acabavam confluindo ainda mais para aquilo que era a notícia. Exato, né? exato. Hoje os interesses são tão difusos diante de todas as opções que existem. Exato. Né? Então, assim, muitas pessoas lembraram desse momento agora e outros tantos nem tinham noção que eu tinha carregado, porque já faz tanto tempo, né? Então... Qual foi o percurso que tu fez? Eu fiz 800 e poucos metros na cidade de Greenville, tá? Que fica a 50 quilômetros de Atlanta, 2 dias antes dos jogos começarem. Coisa incrível, né? Exato. E isso daí tem um outro detalhe que é bem curioso que a gente nunca falou, mas que me veio a lembrança e eu dou uma pequena toque no livro. Apenas antes de nós 4, que foram 4 brasileiros que foram aquele ano, um brasileiro tinha carregado em 68 na Olimpíada do México, porque ele era um referencial na época do atletismo no México. Ele já morava no México, mas era Cláudio era brasileiro. referência do que em 96, Cláudio? Eu? É. Como chega a carregar carregar a uma tocha? tocha? Então eu vou explicar. Muitas pessoas perguntam. Então tu era atleta de alto rendimento? Não. A gente foi uma campanha da Coca-Cola, certo? Que envolveu 24 universidades do Brasil de educação física, que tinham curso de educação física, e as 4 que arrecadassem mais cestas básicas poderiam encaminhar um acadêmico para poder carregar a tocha olímpica. Atlanta é a sede da Coca. Então a Coca tinha direito a praticamente, vamos dizer, naquela época... Comprou tudo, né? Comprou as Olimpíadas. Né? Exatamente, literalmente, tanto que era para ser na Grécia, tá? 100 anos de Olimpíada, 86, 96. Grécia foi ser depois. E foi ser depois, e ela ganha nos votos, né? Então, bom, a gente a gente ficava sabendo dessas decisões um dia depois, naquela época, lembra, Rodrigo? E hoje em dia tu tem real time tudo, né? Então, como surgiu isso, eu sou um dos que mais... Eu era presidente do diretório acadêmico da educação física, eu puxo a campanha, né? Só que eu já trabalhava muito, né? Além de não... tinha terminado o curso de jornalismo, mas já trabalhava na fundação, dando aula, trabalhava em 2 Irmãos no 10, era um dos que estava iniciando o projeto para a casa na União. Bom, então já resumi aí, ainda não tinha terminado a Fevale, então, como acadêmico, eu puxo, mas não tenho muito tempo para fazer esse projeto literalmente andar. Então, foram meus alunos, etc., puxando ali, fiz a minha parte, mas teve outros 3 que fizeram, e desde o princípio não tinha como ia ser escolhido o acadêmico. E na segunda-feira, né, na semana anterior, o Framil tinha dito, Luiz Fernando Framil Fernandes, nosso ex-coordenador, ex-vice-reitor da Fevale, né, ele comenta conosco, então vou chamar os 4 que mais se destacaram na questão de arrecadação para poder ir para o sorteio, porque na semana anterior a gente estava em 5º lugar e ele fecha uma parceria com o Banco do Brasil e compra muitas toneladas, não vou dizer quantos, eu não cito ali, e nós a Fevale fica em 1º lugar no Brasil. Fomos para o sorteio, eu nunca tinha pensado em ir. Fomos para o sorteio, na noite anterior do sorteio, então, na segunda, dado o resultado, ali eu sou escolhido, então, por ter promovido, e mais os 3, para então ser o sorteio entre os 4 para ver quem vai ser o que vai carregar a tocha. O Framil separa os nomes, 4 nomes, nós na frente da fila lá daquele mini auditório que tem no Campus 1, né? Que não existia Campus 2 na época. Vai lá e tira o meu nome. E eu só digo assim, Deus, muito obrigado. Estou indo para Atlanta. Era para ser. Em um mês, eu tinha que arranjar tudo, passaporte, coisa arada, tudo. Mas naquela época também, né, Coca-Cola mandava em tudo. Eles conseguiram tudo, passaporte, visto, tudo em 10 dias estava tudo pronto, né? E realmente, como tu falaste, teve mídia de vários lugares, né? Globo, Band e tal. Inclusive eu cito que a Band me acompanha diretamente no trajeto final durante o livro ali. Ô Cláudio, qual é a diferença de segurar essa tocha e agora erguer a bandeira desse livro, hein? O que se assemelha nisso, assim? Porque, claro, são elementos diferentes, ambos simbolizam vitórias, ambos
trazem consigo uma trajetória, uma narrativa de uma trajetória. Talvez a história da tocha seja um tempo diminuto, e essa é a trajetória de uma vida inteira, né? De que forma isso para ti, além da vitória em si, ele é emblemático assim e vai conversar com as pessoas em casa? Eu tenho certeza que eu ia citar antes, quando tu falaste desse período ali do livro, do que fez motivar a terminar, né? Eu também lembrei de quantos alunos, pais de alunos e amigos nós perdemos. Eu perdi, mas nós todos perdemos na época da pandemia, né? E eu via quanto, talvez, alguma daquelas palavras que eles tivessem lido, não tivessem se deixado... Porque a gente sabe na medicina, ou eu posso dizer pessoalmente, que se eu tivesse esmerecido ali eu cito X dias de hospital, X dias de sessões de fisioterapia que eu fiz na vida. Se eu tivesse esmorecido em alguma delas, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando contigo, né? E era mais fácil esmorecer, né? Exato. E em nenhum momento, assim, eu esmoreci, né? Eu tive um período, sim, que eu tive muito para baixo, mas não larguei, né? Mas... Não desistiu nunca de lutar. Nunca desisti de lutar. E eu acho que isso pode ajudar a fazer muitas pessoas, hoje de referência comigo, mas pessoas em geral na vida. Porque não é um livro de autoajuda. É um livro de mostra de um exemplo vivo de que a vida, sim, é para ser superada. É sim, como a gente falou antes, é feita de ciclos, mas sim, a gente pode dar a volta por cima a qualquer momento. E que tudo que aconteceu antes, sim, é importante para a tua vida, mas daqui para frente, é tu que faz tua vida. É tu que decide ela. Sem culpar ninguém. Sem culpar ninguém. Azar. A gente, infelizmente, tem um hábito de botar a culpa na geração passada, quem foi teu pai, tua mãe fez tal coisa. Não. É daqui para frente. Perfeito. Que tu faz ela. E depende só de ti. E me parece que está muito do princípio olímpico aí também. Porque, evidentemente, que numa Olimpíada é aquela centena de pessoas ali, entre milhares que estão naquele momento, naquele lugar, mas entre centenas de milhares que concorreram para chegar àquele ápice ali. Exato. E como o próprio espírito olímpico diz, o importante é competir. Porque poucos vão efetivamente ganhar, né? Agora, competir e ser vencedor da sua corrida já é muito, mesmo que não seja o primeiro, o segundo ou o terceiro. Exato. A medalha de ouro é a tua contigo mesmo, né? Tu saberes, e daí vem mais um detalhe que não entrou no livro, que vai entrar na parte 2 desse, porque já criei metas que vem para frente. O 2 desse, já tem 3 livros que eu já comecei hoje, tá? Já comecei Terminou hoje. um, lançou e já vai para outro forno. Botaram desafio para mim. Boa, então, boa. Que eu iria dizer assim, o importante, a gente sabe que as coisas podem acontecer ou não, mas tu tem essa escolha de deixar acontecer pelos outros ou tu ser protagonista. A gente pode dizer, tu ser protagonista ou coadjuvante. A vida está aí. Se tu quer ser protagonista da tua vida, e tu teres a tua alegria de ter conquistado as tuas coisas, só depende de ti. Ela não vem por acaso. Adorei falar contigo. Sempre muito bom, meu querido amigo. Parabéns, que tenha sucesso editorial também, que as pessoas ou tomem conhecimento muito mais dessa história, com a profundidade que o Cláudio coloca aqui, ou que queiram saber ainda muito mais disso, mas que as pessoas possam, a partir daqui, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o lado, e, sobretudo, seguir caminhando com uma expectativa de uma vitória a cada dia, né? Exato. De uma conquista a cada novo passo. Exato. Perfeito, Rodrigo. E gratidão também a ti, né, Rodrigo? Que me deu esse espaço aqui na TV durante 2 anos. O espaço foi teu, conquista tua, né? Mas tu me deu esse espaço também, né? Tua relação, tua a gratidão, né? por ter estado aqui e também... Com a benção do Valdir Aisman, claro, sempre lembrando. Com a benção do Valdir O que tu acha do Cláudio? Eu acho ótimo. E que foi também um grande momento de aprendizado, num período de pandemia, a gente conseguiu realizar
um programa lindo trabalho. durante 1 ano e meio, só em pandemia. Então, com certeza serviu de um grande enriquecimento para mim. Obrigado, Cláudio. Cláudio Mitchell, mas mantendo a chama acesa pela Zemult Editora. Onde compra, Cláudio? Hoje nessa que estamos gravando, está no site da Zemult, tá? Mas vamos participar da Feira do Livro Dois Irmãos, Estância Velha e fechando hoje Novo Hamburgo ainda. E começam a ter os demais lugares a partir de segunda-feira, porque tem muita gente me procurando e eu não consegui responder ainda a todo mundo. Mas se chamar ali no Face, no Insta, tá Chama valendo. no Face e no Insta. No Insta é @Claudio Eminez, chama lá que a gente está respondendo. E o meu WhatsApp é 991558629. Hoje está decorado, porque no dia lá na terça não tinha. 991558629. Chama no WhatsApp que está aí para vocês comprarem o livro. No oferecimento Sicredi, Faculdade NH, Mercator, Feiras e Eventos e Locfer Fechaduras e Acessórios. A gente agradece muito o meu amigo querido Cláudio Mitchell, mantendo a chama acesa, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.